Fernando Schiller. A gente está na nossa live aqui do Comunitas, não é? Mas que também faz parte do nosso curso, um curso de formação de gestores do Comunitas, em torno do mapa da contratualização, enfim, uma ampla pesquisa que a gente faz sobre o setor público, relação com o setor privado, com ou sem fins lucrativos. A gente teve uma primeira conversa lá com o secretário Padula, da Educação de São Paulo, tratando os temas da educação. Dizer que o conteúdo está disponível, né? Esse conteúdo ficará gravado, quem fizer o curso também tem a sua certificação. E hoje a gente tem um enorme prazer de discutir sobre o tema da cultura e ter a presença de um grande especialista brasileiro, além de um querido amigo, que é o Marcelo Lopes. Marcelo Lopes, que é o diretor executivo da OSESP, da Fundação OSESP, que o Marcelo é músico profissional, não é? Ele pode dizer se ele é ou foi ou hoje toca mais nas horas vagas ou profissionalmente ainda, mas é um músico profissional que acompanhou a transição da OSESP de uma orquestra tradicional, estatal, para uma orquestra privada, uma fundacional, sem fins lucrativos, com um contrato de gestão com o Estado de São Paulo. Talvez foram um dos primeiros grandes modelos de organizações sociais na área de cultura no país. E desde, quer dizer, nós estamos falando que de 20 anos, o Marcelo vai detalhar um pouco para nós, tem servido como um modelo. Não é? Obviamente é um modelo que tem muita escala, que é complexo, uma orquestra é uma organização, por definição, extremamente complexa. A OSESP, o Marcelo vai mostrar um pouquinho a abrangência do trabalho que a OSESP faz hoje, não é? E tudo veiculado numa modelagem de gestão altamente inovadora. Ela era inovadora quando foi feita, não é? E hoje continua sendo inovadora. Não é? E mais importante, quer dizer, ela é escalável, ela pode servir de modelo, não é simplesmente porque é o OSESP, que é em São Paulo, porque é grande, enfim, que ela é viável em escalas diferentes, não é? E, obviamente, também tem os seus desafios, né? Porque no mundo real da vida, né, Marcelo, nada é perfeito. Então, obviamente, o Marcelo mesmo fez a sua tese de mestrado, se não me engano, na FGV, trabalhando sobre alocação de riscos. Então, acho que tem muita coisa. A legislação de OS no Brasil é relativamente recente, não é? E ela é menos, vou lá já provocando aqui o Marcelo para o nosso debate depois, né? Ela é menos robusta do que a legislação de PPPs, que foi criada em 2004. Então, que todo o processo de alocação de riscos, de gestão disso, de avaliação de resultados, de remuneração, de garantias, enfim, vamos usar assim, ele está em construção, ele está em processo de amadurecimento, né? E a USESP tem muito para ensinar, porque como ela é pioneira, como ela tem escala, como tem essa reflexão que o Marcelo vem fazendo há muito tempo. Então, é isso que a gente queria compartilhar um pouco, né? Uma hora vai ser pouco, mas a gente pode dar umas tintas aí de toda essa complexidade, né? Então, eu queria primeiro agradecer ao Marcelo, a fazer essa rápida apresentação. Eu queria que ele se apresentasse também rapidamente, e o Marcelo vai fazer uma exposição nessa primeira parte, em torno de 20 minutos, do escopo de trabalho da USESP, das principais questões, e depois a gente faz o nosso bate-papo aqui. Prazer tê-lo aqui, Marcelo. Pessoal, prazer, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Fernando. É sempre um prazer estar contigo e reconhecendo também esse trabalho tão importante da Comunitas, que é fundamental para a gente poder avançar na gestão pública e no entendimento dessas relações do setor privado com o setor público nas várias áreas que você mencionou. Num dado aqui biográfico bastante pessoal, sim, eu sou músico profissional, ainda me considero músico profissional, apesar de não estar mais tocando direto na USESP. Vocês sabem que eu estou aqui na USESP há 38 anos já, então faço parte quase que do ativo imobilizado da instituição. Fui músico da orquestra por 21 anos, sou trompetista, e nos últimos 17 anos eu sou diretor executivo. A minha formação, além de músico, eu sou economista e advogado, com mestrado em Direito Público, na Getúlio Vargas, com uma tese sobre alocação de risco e equilíbrio econômico-financeiro de contratos de gestão. Em contratos de gestão, expondo basicamente o caso da USESP. Então, basicamente, eu tenho essa vida dedicada à causa da cultura, dedicada à cultura, fazendo cultura e fazendo a gestão dela, né, mais recentemente. Então, é basicamente como se diz, um life commitment, né?
Então, bom, eu vou aqui passar por uma fase muito breve de apresentação, porque, meus amigos, a USESP, como a gente costuma dizer, é muito mais que uma orquestra. Vocês, a parte mais aparente dela é a Sala São Paulo, é essa parte mais gloriosa aqui dos concertos, né? Mas tem uma miríade de operações, de atividades que é importante que vocês conheçam antes da gente passar a falar do modelo, até para poderem aquilatar exatamente o quanto esse modelo serve de base, de fundamento para as operações de uma instituição que não é trivial, é bastante complexa, né? Vamos lá, deixa eu passar aqui para frente. Bom, primeiro eu queria falar para vocês da missão da USESP. Né? Às vezes a missão pode ser algo que são palavras soltas, mas ela pode estar muito introjetada no dia a dia da instituição. Aliás, ela deve estar introjetada no dia a dia da operação. A nossa missão, basicamente, é difundir, preservar e fomentar a música de concerto, principalmente a brasileira, tornando-a acessível ao público, nacional e internacional. Valorizar a educação musical como instrumento de cidadania e inclusão social. Vejam bem, aqui tem uma série de elementos nessa frase que vocês vão perceber que eles estão, de fato, inseridos nas atividades que nós gerimos e praticamos durante toda a nossa temporada. Então, vamos passar para elas aqui um pouquinho e vou falar um pouquinho da orquestra também. A USESP já vai fazer 70 anos, no ano que vem, a Orquestra Sinfônica do Estado foi criada por lei em 1954, teve uma grande reformulação em 97, com o maestro John Nash, uma reformulação que eu diria artística. Então, essa reformulação artística tornou a orquestra um equipamento de maior qualidade artística, mas ainda dentro da estrutura do governo do Estado de São Paulo. E ali a gente descobriu uma série de problemas de gestão, porque, logicamente, a orquestra não funcionava bem antes desse período, e as demandas artísticas fizeram com que essa dificuldade de operar no sistema da administração direta ficasse ainda mais aparentes. Então, além da reformulação artística, ficava faltando uma reformulação jurídico-institucional que só aconteceu em 2005. Estamos aí já com 17, indo para 18 anos de operação, quando foi criada a Fundação USESP, que representa aí um marco importante na vida da orquestra, pois a gente conseguiu aí colocar em prática novas formas de gestão a partir do modelo de organização social. É uma fundação de direito privado, portanto, não é uma fundação pública. Já estamos no 4º contrato de gestão. O primeiro foi vigente até 2010, depois 2014, 21, e agora o nosso contrato vai até 2025, extensível até 2030. Então, percebam aqui o primeiro dado importante, né? A continuidade. Nós temos a continuidade na gestão, nós temos uma certa estabilidade institucional baseado num modelo que permite que você faça planejamento de longo prazo, e nós vamos falar disso mais à frente um pouquinho. Nós trabalhamos basicamente com 4 unidades de negócio, se fôssemos aí uma empresa privada, e não difere muito disso do ponto de vista da sua organização. Nós temos os nossos grupos de performance, que são a orquestra, o coro, os grupos de música de câmara, os projetos educacionais, temos cursos livres e técnicos, aliás, cursos reconhecidos pela Secretaria de Educação, ou seja, somos uma escola formalmente constituída. A própria Sala São Paulo, que é um local de eventos sociais, corporativos, além dos eventos artísticos, e o Festival de Campos Jordão, que temos agora 2 módulos, de inverno e de verão. Então, nossas atividades são blocadas nessas 4 unidades e cada uma delas é tratada com a sua especificidade, né? Cada uma tem os seus econômicos, cada um tem as suas questões financeiras, suas formas de financiamento. Vamos ver isso daqui a pouco. Uma governança corporativa bem robusta, um conselho de administração bastante atuante. O Pedro Parente é o nosso presidente atual, já foi antes dele o Rubens Barbosa, e antes do Rubens Barbosa, o Fernando Henrique Cardoso, que, aliás, que foi quem criou a Fundação USESP, né? Essa governança é dotada de um conselho de administração, uma comissão de nomeação que escolhe os membros do conselho de administração, uma parte deles, o conselho fiscal, e a gente vai ver as funções também, e um conselho consultivo com pessoas da sociedade, pessoas aí de nomeada, que dão qualidade e também nos cobram muito, e eles têm essa função de ser a nossa caixa de ressonância para dentro e para fora, trazendo as demandas da sociedade, mas também são pessoas que influenciam, que são influenciadores, que são formadores de opinião e que podem também, no seu ciclo de influência, levar
e formar a opinião das pessoas, claro, a partir daquilo que nós fazemos aqui dentro da Fundação ZESP. Tá bom? A nossa estrutura de atividades são essas aí que estão elencadas, eu vou passar cada uma rapidamente, tá bom? A Orquestra Sinfônica do Estado é um grupo profissional reconhecido internacionalmente. Hoje temos um regente internacional, um regente bastante reconhecido internacionalmente, o Thierry Fischer, que é nosso diretor musical e regente titular. Antes dele, tivemos a americana Mary Alsop, ou seja, é um grupo que tem aí no seu grupo na sua formatação da programação, pessoas de altíssima relevância. É conhecida como a maior referência latino-americana em música de concerto. A gente está falando aqui de uma orquestra de 108 músicos, tá? O nosso coro também é um coro profissional, bastante reconhecido, é o principal coro da América Latina, e com esse coro nós temos aí, além das temporadas normais na Sala São Paulo, também fora da sala, temos gravado muitos álbuns com a música coral brasileira e latino-americana, um grupo de muita importância. Um quarteto de cordas, geralmente esses quartetos, esses grupos pequenos são formados a partir dos principais músicos da USESP. Na verdade, esse ano nós estamos atuando com um quinteto de cordas feito com mulheres da orquestra, fazendo uma variação sobre esse tema da música de câmara e que reúne os melhores instrumentistas, como eu já acabei de falar. Programas educacionais, são vários programas. O primeiro deles, o mais importante, é esse Descubra a Orquestra, é um curso de formação de professores da rede pública e que também, em que também fazemos conceitos didáticos para as crianças da rede pública de ensino, sobretudo da rede pública de ensino. Nós formamos esse ano 1.000 professores nesses cursos. Esse curso é reconhecido pela Secretaria de Educação, portanto, os professores têm uma pontuação e progridem na carreira a partir desses cursos. E a última fase é sempre trazer o próprio aluno, uma vez preparado. A gente dá conteúdos para eles, e fornece conteúdos, e eles ensinam os alunos e vêm para a sala de concerto. É um momento assim, espetacular. As crianças se divertem muito, mas, ao mesmo tempo, se sentem muito dignificadas por estar num espaço tão qualificado e tão bonito quanto a Sala São Paulo. É um curso realmente que, olha, que faz muita diferença na vida das pessoas, na vida dos alunos. Em todo o período desse curso, nós já trouxemos mais de 1 milhão de crianças da rede de ensino de São Paulo aqui para a nossa casa de espetáculos. Temos um coro infantil, coro juvenil, uma série de masterclasses para público qualificado, para estudantes de música, concurso Jovens Solistas, além da nossa academia de música, que é essa que vocês estão vendo aí, um exemplo. São 20 instrumentistas jovens, mas de altíssimo talento, muitos deles já até formados pela universidade, mas eles vêm aqui para a USESP fazer 2 anos de aprimoramento. Eles tocam com a USESP, eles gravam conosco, eventualmente viajam, fazem turnês, ou seja, eles vivenciam o que é a vida de um músico profissional numa orquestra de alto gabarito. Eles recebem uma bolsa para isso, então eles são remunerados para estudar. Então é um curso, olha, eu diria para vocês que hoje não há orquestra profissional no Brasil que não tenha pelo menos um músico ou mais até da academia da USESP, ou seja, é a principal formadora de mão de obra profissional para as orquestras do Brasil de hoje. Essa academia também tem um módulo coral, então nós temos os instrumentistas e os coralistas. Uma editora de partituras. Saibam que um dos grandes problemas da música de concerto brasileira, apesar de ser muito vasta, nós temos música escrita aqui desde o Barroco Mineiro, século XVII, até hoje. Né? O Brasil é muito profícuo na criação de música clássica, grandes compositores, desde o padre José Maurício até hoje, Ailton Escobar, Ronaldo Miranda e tantos outros. Um dos maiores problemas é ter partituras de qualidade à disposição, tanto dos estudantes de música, dos musicólogos e das orquestras. E a nossa editora, ela tem essa função de melhorar o acesso com partituras de qualidade, editoradas eletronicamente, para o grande público. Né? E nós temos feito isso, um trabalho que eu considero um dos mais relevantes. Na década passada, vamos chamar assim, nós reeditamos, revisamos musicologicamente todas as sinfonias de Villa-Lobos. Isso, para vocês terem uma ideia, é como se você tivesse descoberto um novo ciclo de obras do
do Machado de Assis, do José de Alencar, né? É um patrimônio cultural relevantíssimo que estava esquecido. O Villa-Lobos, as sinfonias dele não eram tocadas e gravadas porque as partituras eram muito ruins. Ele era até considerado um mau sinfonista, como nós falamos. E a partir desse trabalho da USESP, nós redescobrimos, reavivamos todo esse conteúdo e hoje está disponível para o grande público e é muito apreciado no mundo inteiro, tudo através da nossa editora, a editora da USESP. Nosso centro de documentação musical, que preserva toda a memória e registra tudo que foi feito aqui na Sala São Paulo desde a sua abertura, e mais todo o acervo da USESP do passado. Enfim, é um trabalho que está aberto ao público, esse acervo fica aberto, pode ser consultado por estudantes, por pessoas que tenham curiosidade pela cultura musical. Turnês nacionais e internacionais, a USESP já esteve basicamente em todos os continentes, tivemos na China, tivemos na Europa, tivemos nos Estados Unidos, recentemente estivemos no Carnegie Hall, no ano passado, um concerto belíssimo, pela América do Sul inteira. Então, a orquestra hoje tem uma presença no cenário internacional muito forte. Já são são 11 turnês, 12, na verdade, né, e todas muito bem apreciadas. Na Philharmonie de Berlim, nas grandes salas, na Tonhalle, em Zurich, enfim, no Lincoln Center, a USESP hoje é uma presença mundial, né? A nossa USESP itinerante, orquestras, se costuma falar que orquestras são globais, mas também locais. A orquestra foi criada para servir também ao Estado de São Paulo. Ela é fundiada, ela é custeada por toda a população do Estado, portanto, todo o Estado tem que receber a orquestra e todos os anos nós fazemos módulos no interior do Estado, em vários teatros, em várias cidades. É sempre um momento muito feliz para toda a orquestra. E a nossa discografia, hoje, já temos mais de 100 títulos em todos os formatos, tanto comerciais como no nosso selo digital, que é distribuído gratuitamente através do nosso website, né? E os concertos digitais, que isso aqui é o fruto da pandemia. Nós temos hoje uma estação de TV aqui na Sala São Paulo, um estúdio moderníssimo, que nós transmitimos os concertos todas as sextas-feiras, gratuitamente, Brasil inteiro. Aliás, gente até de fora do país assiste aos nossos concertos ao vivo, direto da Sala São Paulo, transmitidos em altíssima qualidade. É um trabalho muito bem feito também. E, por fim, quase chegando ao fim, aqui a Sala São Paulo. Vocês sabem que ela é considerada uma das 10 melhores salas de espetáculos do mundo. Não sou eu que digo, é o jornal inglês The Guardian, que fez uma pesquisa internacional, sem que nós soubéssemos, e chegaram à conclusão, chegaram a um shortlist das 10 melhores salas de concerto do mundo, e a Sala São Paulo foi considerada uma delas pelas suas qualidades acústicas, arquitetônicas. É uma sala realmente, além de muito bonita, de altíssima qualidade, com alta tecnologia. Esses painéis de madeira que vocês veem aqui no alto, eles são móveis, então você abaixa e sobe esses painéis de acordo com a necessidade acústica e da música que está sendo tocada, para adaptar a sala às necessidades artísticas da orquestra. Então, é um privilégio ter uma sala com essa qualidade aqui do nosso lado, aqui em São Paulo. E, por fim, o Festival de Campos Jordão, que já é tradicionalíssimo, já vamos para 53 edições, começamos aí mais uma edição agora no próximo fim de semana. É um lugar de formação de músicos importantíssimo. Eu fui aluno desse festival na juventude e não há músico brasileiro de qualidade que não tenha passado por esse palco tão importante para a formação dos músicos brasileiros. Tá bom? Até aqui tudo bem? Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou passar aqui para a nossa discussão de modelo. Rapidamente, eu quero aqui em 2 slides brancos, eu vou populá-los para explicar para vocês um pouquinho como é que era a gestão da orquestra pré-fundação USESP, como é que é a gestão da orquestra pós-fundação USESP, e quais são as peculiaridades de cada um desses modelos. Primeiro, nós trabalhávamos com administração direta. Nós tínhamos 2 equipamentos, a própria Orquestra Sinfônica, a Sala São Paulo, sendo elas custeadas pelo governo do Estado de São Paulo. De que forma? Né? Primeiro, o governo pagava basicamente a folha de pagamento e a manutenção desses 2 equipamentos, mas isso não é suficiente, porque nós temos necessidades de temporadas, turnês, regentes, fornecedores, terceiros para limpeza, segurança, essas coisas todas, né? Compra de materiais e demais custos. Como é que o governo fazia para custear isso? Ele tinha um convênio com a Fundação Padre Anchieta, ou seja, aqui já aparecia um terceiro elemento, além daqueles 2 equipamentos que estavam na administração direta, né? Através de um convênio que servia
para custear essas atividades que eu acabei de falar para vocês, esses itens de despesa. Mas isso gera muito problema, né? Porque você tinha uma série de receitas perdidas, estimadas naquela época, em 2005, em 20 milhões de reais, através de patrocínios que nós não podíamos buscar no mercado, não havia veículo para isso, não se podia receber doações, o Estado não pode receber doação direta, né? As leis de incentivos não eram utilizadas e as nossas receitas operacionais eram perdidas, porque elas voltavam para o caixa único do governo e nunca vinham de volta para o equipamento cultural, né? E essa bilheteria, só em bilheteria, nós perdíamos em torno de 2 milhões de reais ano naquela época, né? Isso gerava vários problemas. Primeiro, uma ineficiência na alocação dos recursos, porque a decisão sobre a alocação deles estava descentralizada entre 4 agentes que pouco se falavam, uma dificuldade, uma assimetria enorme de informação, de conhecimento sobre os equipamentos. Nós não tínhamos conhecimento real do custo dos serviços, ou seja, um pouco estava na fundação, mas isso era uma coisa muito complicada, porque a Fundação Padre Anchieta também estabelecia convênios com outras entidades, então você tinha dificuldade de apurar custos indiretos, por exemplo, e dentre tantas outras coisas, como a impropriedade na fonte de custeio, né? Quando eu falo em propriedade, em alguns aspectos até mesmo ilegalidade, né? Muitas vezes você tinha aí entidades de associação de amigos que custeavam uma despesa ou outra, e isso gerava muito problema, porque as receitas nem sempre eram muito transparentes. Fuga de receitas, como eu disse para vocês agora, em termos de bilheteria, patrocínio, e o convênio é um instrumento muito pouco flexível para a gestão, né? A prestação de contas de um convênio ela é feita item por item de despesa, com uma certa dificuldade. A Fundação Padre Anchieta, eu sei que teve várias questões relacionadas a essa prestação de contas, então a burocracia ali era bastante impeditiva, né? E tinha os riscos da operação que nunca foram alocados. Por exemplo, você tinha músicos trabalhando com contratos de relação com o governo, relação contratual desajustada, imprópria, para falar a verdade. Por exemplo, nós tínhamos músicos estrangeiros trabalhando, pagos pelo Estado de São Paulo, sem visto de trabalho, né? Além de todos os demais funcionários da Secretaria e das orquestras e dos equipamentos culturais. Eu estou falando aqui da USESP, mas vocês podem alargar isso para os outros equipamentos culturais, como a Pinacoteca, a Escola de Música e tantos outros aí do Estado de São Paulo. Todos os músicos trabalhando com contratos de curto prazo, né, mas permanentemente, por anos e anos a fio. Ou seja, tinha até um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para resolver esse problema. Um passivo trabalhista de 25 milhões aproximadamente naquela época, seja férias, 13º, enfim, todas as verbas trabalhistas que nunca foram recolhidas pelo Estado, então havia uma série de demandas e tudo mais. Um passivo tributário enorme, porque não se tinha uma configuração tributária adequada, então, tanto sobre folha quanto sobre a operação, essa operação tinha um problema muito sério do ponto de vista do seu ajuste com o fisco, e contratos irregulares de expatriados, como eu falei para vocês agora. Então, vocês vejam que era um modelo bastante complicado, e a legislação, o direito público, na verdade, não conseguia dar conta de uma operação que é bastante difícil, bastante dinâmica, né? Você não tinha condições de operar dentro da Lei 8666 na época, então era muito complicado, tá? Esse modelo era disfuncional e a gente vivia com sérios problemas, tanto jurídicos quanto econômicos, né, nesse modelo. Bom, com isso, depois disso veio o modelo de OS. Então, esse é o modelo de organização social, em que uma entidade, né, ela estabelece um contrato de gestão com o governo para operacionalização da política pública, no caso, a política pública voltada para a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Então, eu tenho de um lado aqui ainda o governo do Estado de São Paulo, e do outro lado o que eu chamo de entes despersonalizados, porque de fato eles não têm existência jurídica autônoma, ou elas dependem do Estado, ou dependem, no caso hoje, da organização social. A organização social é essa figura que hoje centraliza toda a gestão, tá? Eu estou falando aqui da Fundação USESP, né? Através dela, nós recebemos recursos no contrato de gestão, em torno de 67 milhões esse ano, e esses recursos são depois canalizados para as entidades, para os equipamentos que são objeto do contrato de gestão. Mas não só isso, como você pode também ter acesso a outros recursos que nós não tínhamos antigamente, por exemplo, a Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal,
a Lei Rouanet, e nesse ano nós estamos captando em torno de 51 milhões de reais, e todos os recursos próprios gerados a partir da operação, bilheteria, locação de concessionários, patrocínios, royalties, permutas, receitas financeiras, ou seja, o modelo fica muito mais versátil do ponto de vista da obtenção de recursos, mas isso requer também responsabilidade e transparência. Estabelece-se uma governança corporativa através dos conselhos nos quais participam a sociedade, é uma forma da sociedade civil se inteirar e se responsabilizar pelos desígnios dos equipamentos culturais do Estado de São Paulo, e nesse caso eu sou bastante entusiasta do modelo, sobretudo na área da cultura, porque se existe uma política que parte da sociedade para o Estado, é a política cultural, né? O governo, o Estado não pode definir qual é a cultura que a sociedade vai ter. Parte da sociedade participar, na verdade, né? e estimular o Estado naquilo que ela quer e que ela se entende como seu projeto de identidade. Então, a gente está falando aqui dos conselhos de administração, conselho fiscal, como a comissão de nomeação e o conselho consultivo, como eu falei lá atrás, e as diretorias bastante definidas. Uma diretoria executiva, que eu exerço, a direção musical do maestro Fischer. Nós respondemos ao conselho de administração. Além disso, uma grande transparência, prestação de contas para vários órgãos, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Comissão de Avaliação, Secretaria de Fazenda, Tribunal de Contas, Ministério Público, porque nós somos uma fundação, portanto, existe uma curadoria de fundações, uma auditoria externa, tudo isso garante que os recursos são utilizados de forma como foram previstos, da maneira como foram previstos no contrato de gestão e nos orçamentos da fundação. E, além de tudo, a gente consegue criar um certo superávit para a criação também de um fundo de capital. Hoje nós temos o endowment, a Fundação OSESP é uma das poucas instituições que já constituiu o seu endowment, e reserva para contingências para fazer frente a vários riscos que eventualmente não tenham sido alocados no contrato de gestão, como no caso de passivos tributários. Vocês sabem que a legislação tributária desse país é uma barafunda, então você vai ter sempre questões tributárias quando gerencia um equipamento com essa complexidade. Então você tem, hoje, reserva para contingências para não onerar o Estado e também não gerar risco excessivo para os seus conselheiros. Então, vejo que é um modelo muito mais organizado, muito mais versátil, né, e bastante eficiente. Tem sido bastante eficiente. Esse é um modelo que a gente está gerindo a instituição desde 2005, um contrato atual que vai até 2025 portanto, pode ser estendido até 2030. Tá bom? Eu passo aqui rapidamente no impacto das atividades. Em alguns momentos vocês vão ver aqui, olha, nós atendíamos em 2006 um público bastante reduzido, em torno de 170 mil pessoas, sendo que a maioria, a linha vermelha, eram de pessoas que pagavam. Não tinha quase gratuidade. As pessoas basicamente pagavam para assistir os concertos. Nós conseguimos aumentar bastante isso aqui, sobretudo esse roxo aqui, vocês verem 2013, 2014, que são os alunos da rede pública. Nós aumentamos muito o nosso programa educacional nesse período, né? Depois veio a crise de 2014, 2015, vocês veem que começaram a reduzir. Essa redução, sobretudo na área roxa, que é a área educacional, se deu em virtude de uma quebra de convênio, ou uma eliminação, na verdade, de um convênio que tínhamos com a Secretaria de Educação, que pagava para as crianças virem aqui, pagamos custo de ônibus, essa coisa mais trivial. Mesmo assim, nós mantivemos essa atividade pela relevância que ela tem. Bom, depois vocês veem aqui os anos de pandemia, é lógico, eles são bastante drásticos na nossa operação, mas já voltamos aqui para operar em 2022, já operamos no nível de 2018, 2017, e em 2023 a coisa está andando muito bem. Já vamos provavelmente voltar para os patamares de 2014, 2013, em 2023. Né? Atendendo o público do interior, aumento também bastante grande do público do interior, não só da capital. Né? E aqui é um gráfico bastante também interessante. Antes de 2006, toda a fundação, aliás, toda a operação da OSESP, da Sala São Paulo, era custeada, era 100% recurso público, que é a faixa mais escura aqui. Nós conseguimos buscar recursos privados, aumentar a nossa capacidade de absorção, aliás, de captação de recursos, né? Chegamos aqui até
ter 58%, 55% de recursos do orçamento que vem de origem privada, não de origem pública. Tá? É lógico que aqui em 2015 e 2016 a gente teve valores muito baixos, o Estado cortou recursos aqui, mas ainda assim nós não paramos a operação, nós não diminuímos a operação, não houve prejuízo da população e a gente continuou captando, e hoje também está em torno aí de 53%. Eu diria que no ano de 2023 isso vai ser assim, vai ser até um pouquinho maior do que 53%. Então, uma instituição que era 100% custeada pelo Estado, hoje ela é basicamente meio a meio responsabilidade do Estado e responsabilidade da sociedade civil através dos patrocínios, doações e tudo mais. Então, isso é um resultado bastante interessante da nossa operação. E aqui vocês veem a satisfação do público, é sempre muito grande, a gente está vendo aqui notas consistentes desde 2017, isso tem antes também, mas não trouxe aqui, em relação à orquestra, né? A satisfação do público em relação à orquestra em 9,4, é uma média muito boa, sempre notas muito altas. A nossa dificuldade aqui é manter o padrão, viu, Fernando? Manter a qualidade e a satisfação do público, mas já é muito alta, né? E com a Sala São Paulo também, notas em torno de 9,5, 9,6, sempre uma satisfação muito alta, né? Então, se vê que a gente faz uma operação bastante voltada para o público e para a satisfação das pessoas, né? Aqui eu estou caminhando para o final, para a última parte. Basicamente, a gente vai falar aqui de alguns desafios, né? E pontos de atenção, enfim, coisas que a gente foi coligindo no meio desse caminho. O principal desafio para esse modelo é a falta de conhecimento, ou talvez, às vezes, uma interpretação muito particular de cada órgão de governo sobre o modelo e do marco regulatório por parte dos órgãos de fiscalização e controle. Eu sempre gosto de colocar na apresentação essa foto aqui, gente. O que ela significa? Olha, o primeiro contrato de gestão que fizemos em 2006 devia ter em torno de 120 páginas, se muito, né? E era bastante descomplicado, bastante desburocratizado. Esse é o terceiro contrato de gestão, eu já tive que enviar lá para a secretaria 5 caixas de documentos e uma proposta de contrato de mais de 700 páginas, né? Ou seja, o Estado, de certa forma, está sempre buscando controle, se fixa no controle. Quando no modelo de OS, ele deveria ser fiscalizador do resultado. Isso é um contrato de resultado. Você recebe o recurso com a contraprestação de uma certa quantidade de metas com a certa qualidade, né? Mas o Estado, muitas vezes, o interlocutor no Estado não entende muito bem e acaba fazendo, de novo, controle de e-mail, controle burocrático, e isso é um grande problema. Então, você tem uma indefinição de função entre parceiros, muitas vezes. O Estado é formulador de política e a OS é executora, né? E isso não pode ser, como diz o Fernando Abruzzi, né? A gestão de resultados não é a corrida de cavalo. Nem sempre a meta quantitativa é o dado mais importante. Você tem que ver como é que você está realizando essa política, com que qualidade você está realizando essa política e quais são os caminhos que você trilha. E nem sempre você enfiar números, você aumentar números de uma forma constante, sem preocupação com a qualidade, ajuda. Mas muitas vezes é o que acontece nesses contratos, né? E muitas vezes também uma tentativa de interferência na gestão e na operação. Você tem que ter um equilíbrio entre o controle e a eficiência, né? E a meta principal não pode ser só o acompanhamento da meta, mas a questão finalística, como é que o governo também pode ajudar para que a instituição consiga fazer bem a sua operação e com menos interferência possível, né? Algumas sugestões de aperfeiçoamento. Eu acho que tem muitas variações, né, de interpretação nesse modelo ainda. Você sabe que São Paulo, por exemplo, tem a área da saúde e tem a área da cultura, do esporte, meio ambiente, são as áreas que podem ser albergadas no modelo de OS, e cada área tem suas especificidades. Então, você não pode usar o mesmo modelo para tudo, né? Você tem que pensar um pouquinho na especificidade de cada uma dessas áreas de gestão, e muitas vezes a padronização do contrato acaba atrapalhando também esse negócio. Precisa melhorar essa regulamentação, observando cada tipo de atividade, o entendimento dos órgãos de controles sobre os instrumentos privados de gestão é uma preocupação, porque muitas vezes nós somos analisados aqui por equipes do Tribunal de Contas que vêm com uma visão de administração direta, né?
Então, nem sempre os próprios agentes de controle estão preparados para entender o que é uma gestão privada, quais são os instrumentos, quais são as flexibilidades, né? E, por último, eu acho que a gente pode, no nosso caso específico, criar modelos específicos que contemplem o modelo fundacional, porque você sabe, do ponto de vista jurídico, a fundação é um patrimônio afetado a uma causa, então você tem que ter a possibilidade de formação patrimonial para que o modelo fundacional funcione a contento, e nem sempre isso é entendido. Muitas vezes o Estado olha para o seu balanço, se você tem superávit, se você tem reserva, a consequência dessa eficiência é um corte no orçamento ou uma tentativa de corte no orçamento no ano seguinte. Eu diria que muitos desses pontos já foram mitigados com o passar do tempo, mas ainda não a contento, né? Caminhando aqui para o final, Fernando, eu acho que assim, algumas questões que foram relevantes nessa transição que eu posso falar desses últimos anos. Quer dizer, a passagem do modelo público à parceria, o que ela melhora, onde ela tem impacto, principalmente na profissionalização. Hoje nós temos o terceiro setor na cultura de São Paulo muito mais profissionalizado, muito mais especializado, que busca qualificação, né? O regime de contratação é mais adequado a esse tipo de operação, a esse tipo de atividade, né? A vida de trabalho de um músico, de um bailarino, de um ator, ela não pode ser atrelada ao serviço público, né, de uma maneira institucional, porque, enfim, um bailarino não vai dançar aos 80 anos de idade, ele se torna aos 70 anos de idade, ele se torna... há preocupações com essa reciclagem da mão de obra e há que se entender a especificidade do mercado de trabalho de cada uma dessas atividades. O planejamento da atividade também foi bastante impactado. A gente hoje pode fazer um planejamento com um prazo muito maior. Hoje, por exemplo, acabei de sair de uma reunião com o maestro aqui, eu estava discutindo a programação de 2025 e 2026, porque 2024 já está pronta, né? E a gente não pode esperar a aprovação do orçamento do Estado ano a ano para saber se a orquestra vai operar no ano seguinte. Então, a gente tem essa capacidade também. Então, eu acho que são esses os elementos que você tem que ter qualidade para poder pensar numa parceria desse tipo, né? Ou seja, você tem que ter profissionais de qualidade, você tem que ter um bom regime de contratação adequado à atividade e a capacidade de planejamento. Fazer uma boa gestão de risco. Há riscos de custos operacionais, eles podem sofrer variação cambial, variação de preço, isso tem que ficar claro no contrato. O financiamento das atividades, essa incerteza do repasse público é complicadíssima, porque já houve anos em que o Estado simplesmente cortou o recurso, e como fazemos planejamento, como eu falei para vocês, de longo prazo, a gente acaba tendo impactos, e para isso há necessidade de reservas, como eu falei agora há pouco. A gente tem que ter uma boa gestão da geração de receitas próprias, porque isso também impacta na variação da atividade, dos passivos trabalhistas, dos riscos regulatórios. Eu posso falar, a Lei Rouanet, nos últimos 3, 4 anos, tem um problema sério, porque houve uma demonização da ferramenta e tudo mais. E a gente teve aí dificuldades de captação nesse período. Então, há riscos de ordem regulatória, há riscos de ordem, fatos do príncipe, né, ou fatos da administração, a própria vontade do governante de plantão pode alterar o estado de coisas e a gente tem que ter clareza no instrumento, no contrato de gestão, a quem cabe a suportar os riscos em casos como esse. Riscos políticos, que decorrem desses também, dessa operação, enfim, da própria vida democrática, né? Mudança de governo, alternância, essas coisas todas, e para tudo isso uma matriz de risco muito bem clara e muito bem definida. Isso é uma evolução do modelo. Nesse último contrato da Fundação OSESP, eu consegui pela primeira vez emplacar uma matriz de risco no contrato de gestão. Talvez seja a única OS que tem uma matriz de risco no contrato de gestão. Me parece que agora foi colocada como padrão para os demais contratos uma matriz de risco dessa natureza. Posso depois demonstrar para vocês, quem tiver interesse pode até ver na minha tese como é que a gente constrói isso. E o contrato de gestão como ferramenta, ela tem que ser muito bem detalhado, uma definição muito clara da aplicação dos recursos, a destinação das receitas, a capacidade de formação de patrimônio, como eu falei lá atrás, a definição muito clara das metas e as maneiras como elas serão monitoradas, com alguma flexibilidade, porque há variações de atividade naturais de qualquer instituição, né?
e a busca de um mecanismo, que haja mecanismos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, caso ocorram riscos com aqueles que eu mencionei lá em cima, a quem cabe a gestão dos riscos, né? A reserva de contingência, como eu acabei de falar, e a formação de patrimônio. Ou seja, aqui estão as questões problemáticas, aqui estão as questões que têm que ser endereçadas do ponto de vista jurídico e institucional, mas também a gente conseguiu ver aqui com alguma clareza, eu espero, as possibilidades que a instituição tem, a partir desse modelo, de gerenciar com maior autonomia as suas atividades. Eu acho que eu estourei meu tempo um pouquinho, Fernando, mas eu vou interromper aqui o compartilhamento para que a gente possa bater um papo e discutir um pouquinho. Excelente, Marcelo. Olha, fez um resumo perfeito aí, daria para falar horas aqui sobre esses temas todos, né? Mas a gente tem uns 15 minutos aqui. Queria te fazer vou logo colocando algumas questões para a gente fazer um bate-bola, na verdade, né? Primeiro, eu acho que assim, eu sei que esse é o assunto mais óbvio de todos, mas se pudesse em um minuto, assim, porque como nós temos alunos né, a gente que está nos assistindo em todo o Brasil, esse modelo, para quem conhece o modelo com mais detalhe, ele é obviamente, tu explicaste bem, quer dizer, ele é superior não por uma razão assim metafísica ou natureza ideológica ou política, mas por razões muito práticas. Ele se adapta melhor ao mundo complexo da cultura. Em algum momento tu usaste a expressão que é um mundo que exige decisões rápidas, que é um mundo muito dinâmico, que é um mundo que trabalha muito com qualidade, com decisões que no fundo são mais qualitativas do que quantitativas. Então eles agora, assim, se tu pudesse com a tua experiência, quer resumir quais são as vantagens, assim, uma síntese das vantagens do modelo da contratualização, modelo das OS, em relação ao modelo da gestão pública tradicional, estatal tradicional, administração direta? Olha, eu sou bastante entusiasta do modelo, como vocês perceberam, mas eu não me deixo encantar, né? Porque, como eu escrevi ali atrás, o modelo não é uma panaceia, né? Ele requer bastante cuidado na sua implementação, requer maturidade do governo, porque, de certa forma, do ponto de vista político, o secretário da pasta ele deixa de ter controle sobre parte dos recursos, né? Já teve um secretário que passou por aqui, Fernando, que eu sempre lembro dele, que ele dizia o seguinte, que no modelo de OS ele se sentia como um presidente de banco central, um presidente de banco central, aliás, um ministro da Fazenda com um banco central independente. essa discussão... É o maior elogio que fizeram ao modelo, né? Eu também acho, mas para o cara que está sentado lá na cadeira, na pasta especificamente, ele passa a ter menos controle sobre a verba, mas ele não passa a ter menos controle sobre a política, muito pelo contrário, ele passa a ter mais controle sobre a política, porque ele pode ser mais formulador, né, e gastar menos tempo com as questões burocráticas. Então, acho que a primeira vantagem é essa, né? Você dá uma flexibilidade para a gestão, ao mesmo tempo que você confere autonomia, mas responsabilidade para a instituição que vai gerenciar essa política. Então, está aí uma das primeiras coisas, ou seja, espaço de planejamento para o setor público, né? É muito bom para o secretário poder pensar a sua política de uma maneira mais integrada, através da interação, inclusive entre as OS, não precisa cada OS viver o seu mundo isoladamente. Para o equipamento, de uma forma específica, essa flexibilidade é fundamental. Eu preciso hoje, na USESP, fazer um planejamento de 3, 4, 5 anos. Eu não consigo contratar os artistas que hoje vêm à Sala São Paulo. Vocês sabem que a gente tem uma programação aqui que se ombreia a programação de Nova York, Paris, Berlim, né? Mas essa programação tem que ser feita com bastante antecedência, são artistas que têm agendas bastante concorridas, então a gente tem que ter essa possibilidade. A terceira coisa é a confiabilidade. Você constrói um ativo reputacional porque você cumpre com a programação, cumpre com as suas obrigações, né? Isso é muito importante para uma instituição cultural. Imagine como é que a Pinacoteca vai circular uma exibição, uma amostra, né? Ou vai trazer amostras importantes se ela não tiver, se o parceiro lá de fora não possa perceber que ela vai, de fato, cumprir com as suas obrigações,
fazer o seguro correto da obra de arte, essa coisa toda. São mercados muito específicos. E a Lei 8666, na época, inclusive da contratualização, não dava conta disso. Como é que você pode fazer uma contratação de um violinista por menor preço? O violinista de menor preço, ele quer tocar aqui, mas nós não queremos ele. E nem o público vai querer ele. Aqui. Então, assim, uma questão de qualidade, questão de flexibilidade, de autonomia, de responsabilidade, transparência. Isso o modelo traz. Mas é para toda atividade? Não. Aqui tem uma coisa muito importante. Jantar, não? Tem alguém aqui já na hora do jantar. Mas vamos lá. Eu diria, Fernando, que assim, para instituições que têm esse componente mais perene, né? Que é o caso de uma ópera, é o caso de uma companhia de balé, é o caso de um museu, de uma orquestra sinfônica, uma escola de música que tem são instituições que têm uma vida longa, né? Elas se beneficiam muito de ter essa capacidade de criação de uma cultura organizacional. Projetos de curto prazo, pequenos festivais, projetos curtos, você pode fazer por modelos menos elaborados e menos complexos, talvez pequenos convênios, ou a utilização de outras ferramentas que hoje estão aí à disposição do Estado, né? Então, eu entendo dessa forma. Assim, para a USESP, para museus, para instituições que têm esse componente de perenidade, eu acho que o modelo é bastante favorável. Deixa eu aproveitar a observação que a nossa professora querida Regina Pacheco colocou aqui no nosso chat. A Regina está aqui conosco. Um abraço, Regina. Grande, querida amiga. Também mando um abraço para ela. Mas ela coloca um tema. Primeiro, que eu acho que a USESP criou um padrão, né? Quer dizer, ela é um orgulho do modelo, exatamente, eu acho, por esse ponto que tu colocaste. Quer dizer, ela cria estabilidade, ela cria uma cultura institucional, né? Então ela ganha autonomia, ela se torna uma instituição robusta, etc. Mas eu acho que na tua tese, eu gosto muito da abordagem do Marcelo, porque ele sempre mantém o ponto de vista crítico. Quer dizer, então, né, não é panaceia o modelo e tal, é um modelo difícil, exige muita gente, digamos assim, muita gente entendendo a lógica do modelo. Então, eu queria te perguntar assim, eu sei que essa pergunta é longa, mas vou te pedir uma síntese, assim, né? Em alguns aspectos, tu acha que o Estado acaba demandando demais? Daqui a pouco a gente tem um contrato de 700 páginas, 5 caixas de documentos, e ele acaba entrando nas áreas meio, não é? E ele quer padronizar, acho que a Regina mesmo tocou nisso, quer dizer, ele acaba querendo padronizar, que é uma marca muito mais da administração direta do que deste modelo, né, que exige mais flexibilidade. Por outro lado, tu identificas carências também no modelo, né? Por exemplo, da necessária alocação de risco. Hoje mesmo, no grupo que nós temos, discussão de política pública, se discutia muito a diferença entre o modelo das OS e o modelo das PPPs. Na minha visão, vê se tu concorda, o modelo das PPPs ele também tem algumas coisas eventualmente a ensinar, não é? Por exemplo, a remuneração variável, a alocação de riscos é muito mais clara, não é? Por ter o verificador independente. Então, tem uma série de questões que, eventualmente, tu diria assim, quer dizer, o que está de mais e o que está de menos, né? O que o modelo, eventualmente, poderia... E nós já temos aí, lá, desde que o professor Bresser criou lá a emenda, né, na época da emenda 19, o próprio Mário Covas aqui em São Paulo, nós estamos 25 anos no modelo, né? Então, o que está de mais e o que está de menos, né? O que a gente poderia aprender assim, com o próprio modelo das PPPs que veio depois e o que o Estado não deveria fazer, digamos. Bom, você tocou no ponto nevrálgico, Fernando, como sempre. O que está demais? O Estado brasileiro tem esse cacuete, né, de interferir demais na sociedade, né? Se você usa um modelo dessa natureza, você tem que entender e confiar na governança e nas pessoas que estão ali, né? É lógico que tem que ter clareza, tem que ter responsabilização, tem que ter ferramentas de correção de rumo, mas no final das contas se trata dos governos entenderem que é um contrato de resultado, né? Não deveria se preocupar como se compra, como se vende, né? Como se contrata. Lógico que não é um cipoal de vontades, né? Mesmo uma entidade privada, ela tem que seguir regulamentos, regulações. Existe uma lei específica no Brasil, a sociedade vive sobre essas leis, né? Sob essas leis.
Então, a entidade privada, no caso, mesmo que gerencie uma atividade pública, ela tem que se ater a esse ordenamento jurídico, né? Então, eu acho que o Estado deveria, de certa forma, desestressar a relação, né? Ser mais parceiro no aspecto da construção de boas metas e da consecução dessas metas, se preocupar menos com a atividade meio, porque senão você vai descambar para isso que você falou agora. 700 páginas de contrato, 5 caixas de documento e ninguém lê, né? Ninguém tem domínio total sobre essas questões, né? Esse é um lado. Agora, tem que o Estado se qualificar para ser um interlocutor à altura, né? Eu preciso, por exemplo, ter interlocutores que consigam falar sobre a atividade fim, para que a gente possa dialogar se é para esse lado que a política deve caminhar, né? Então, falta. Você tem o Estado é muito bom em contratar gente que gosta de burocracia, pouca gente que entende de fato de cultura, né? Então, essa perna está um pouco solta. Eu acho que pode melhorar aí, né? Melhorou um pouco, para ser sincero, depois de 15 anos, mas já foi bastante drástico, mas não na velocidade que a gente gostaria que fosse também. Eu acho que o sistema, as PPPs podem sim ser mais utilizadas, as ferramentas das PPPs, a alocação de risco já foi uma inspiração para nós, o nosso contrato já foi uma inspiração vindo do modelo de PPP. Eu acho que a sindicalização dos riscos pode ser uma forma, né? Pode ser uma forma de gestão importante para a secretaria, porque se cada instituição vai fazer reserva para determinados riscos de forma isolada, você acaba tendo uma perda de eficiência. Então, quem sabe um fundo garantidor dos contratos de gestão para questões, variações na economia, variações no próprio Estado, né? Questões de inflação, questão de taxas de juros ou questões tributárias, ou seja, há uma miríade de riscos que poderiam ser mitigados através de uma forma de uma gestão sindicalizada, né? Um fundo garantidor para os contratos de gestão. A gente está falando que na cultura isso não é tão grave, mas se você pensar na área da saúde, é gravíssimo, né? Acho que os contratos de gestão da saúde pelo modelo de OS no estado de São Paulo, ano passado, foram mais de 36 bi. A cultura não chega a meio bilhão, né? Então, isso é muito mais grave na área de saúde, né? Então, eu acho que o Estado pode tratar também esses contratos de uma forma um pouquinho mais orgânica, né? Do ponto de vista da gestão de risco. Deixa eu aprofundar um tema só. Infelizmente, nosso tempo vai indo e está excelente, Marcelo. Mas o tema do endowment, né? Eu me lembro quando eu dirigi lá a Fundação Iberê Camargo durante um tempo, toda vez que eu ia para os Estados Unidos visitar grandes instituições, museus, especialmente na minha época, o pessoal perguntava: vem cá, não tem endowment? Como é que vocês fazem? Se você vai nas grandes instituições americanas, todas elas nessa matriz de receita, né, ela tem lá 14%, 15%, 20%, vem do endowment, né? Obviamente, só tem duas maneiras de criar um endowment. Ou você tem um aporte muito grande, né, de algum dinheiro, né? Então vai criar um endowment, formar um endowment, né? Ou você vai formando devagarinho, né? Vai formando devagarinho. Inclusive, lá no Canadá, eu conheci um modelo que eu achei fantástico, onde o próprio estado, a província de Ontário, ela criou uma fundação para estimular que as entidades formassem seus endowments. Ela fazia um matching program, né? $1 por $1 de captação. Por quê? Porque quanto maior o endowment das organizações, menos dependentes no longo prazo elas vão ficar do Estado. Se a USESP tivesse um endowment de vários milhões de dólares, de muitos milhões de dólares, ela teria muito pouca dependência. No longo prazo, ela não precisaria mais, não daria mais recursos do contrato de gestão, tá certo? Então, falei demais aqui, mas eu queria te botar essa bola, jogar essa bola assim. Hoje o endowment, eu acho que ele é bem entendido pelo Estado brasileiro, né? Já foi de alguma maneira incorporado na nossa cultura de gestão. E qual é a estratégia hoje da USESP, né, nesse sentido, Marcelo? Bom, vamos lá. Olha, poxa, a intenção sempre existe. Se o endowment é entendido, ele é entendido, mas existe uma distância muito grande entre entender e aceitar e fazer, né? Então, no primeiro contrato de gestão da USESP, em 2005, nós tínhamos uma cláusula que era obrigação da Fundação USESP constituir endowment
ou seja, 3%, não me recordo bem, se me recordo bem, 3% das receitas próprias da fundação deveriam ser direcionadas para o endowment, e no limite de R$ 2 milhões por ano, o Estado faria o match, dobraria o aporte. E a Fundação OSESP, lógico, era vantajoso, a gente constituiu a nossa parte, e o Estado nunca fez o match, e depois falou, não dá para fazer isso, esse fundo é público, tem que criar por lei, então, e não contribuiu com a parte dele. Não obstante, a Fundação continuou constituindo o seu endowment de forma autônoma. Qual foi o corolário disso? O problema é que no ano seguinte, quando você começa a constituir reserva, o governante da pasta, ele olha para o seu balanço e ele fala, bom, essa instituição tem reserva, se você gastou 5 a menos, ou seja, se sobraram 5 no seu orçamento, eu vou cortar 5 do repasse, não é? E aí o incentivo fica trocado. Então, qual é o incentivo de uma instituição como a Fundação OSESP ou uma OS hoje criar endowment por parte do Estado? Nenhum, né? A gente cria por ideologia, porque você fala, não, isso aqui é importante, tem que ser feito e a gente tem que continuar batendo. Isso vai para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas olha para o endowment depois no final do contrato e diz, poxa, esse dinheiro é público, esse dinheiro é do Estado, devolva. E aí você vai fazer uma briga enorme para não devolver, porque vai explicar que isso foi constituído não com recurso do repasse, mas a partir, né, de uma operação eficiente, né? Hoje nós temos um endowment aqui em torno de 54 milhões de reais. Para você ter uma ideia, para custear todo o orçamento da Fundação OSESP, com a taxa de juros que temos atualmente no país, que é bastante alta, nós precisaríamos de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. É lógico que ninguém vai operar totalmente com endowment. Isso também não acontece nas instituições americanas. Você tem receitas operacionais, tem todas essas coisas que a gente... Mas poderíamos tranquilamente falar hoje num endowment de 250 milhões de reais, não fossem os cortes de repasse a partir de uma ideia de que se você tem superávit, você não precisa do recurso, né? Então, a eficiência é punida, o incentivo está trocado, né? Bom, como é que a gente resolve isso? Não adianta a gente discutir como é que chegou até aqui, a questão é discutir como é que a gente sai daqui, né? Hoje, no governo federal, você tem a possibilidade de criação de endowment através de leis de incentivo, né? E esse é um recurso que a gente vai agora estimular bastante nos próximos anos, na medida em que a gente possa transferir recursos de patrocínio também para as contas de endowment. Com isso, você tem um recurso que não é contaminado com os repasses do Estado e, portanto, eles são mais livres, mas também tem as amarras de gestão e de transparência desse tipo de recursos que são criadas a partir da lei federal. Tá, ótimo, excelente. Marcelo, olha, não sei se a gente puder... Eu queria te deixar assim, uma mensagem final aí. Uma pergunta, assim, por exemplo, da estrutura de receitas, Marcelo. Quer dizer, vocês têm uma... Eu fui comprar, quero deixar aqui claro que eu fui comprar meu ingresso para sexta-feira, não tem mais, está sold out. Essa semana, segundo o conceito número 2 de Rachmaninoff, é uma festa, todo mundo quer. Isso quer dizer, como é que como é que vocês pensam a estrutura de receitas? Quer dizer, hoje o que é mais importante? É a captação via patrocínios? São os sócios, né? Ou são os ingressos? Ou é tudo isso? Ou é licenciamento? Tu passou meio rápido ali na apresentação, mas eu acho que a minha impressão, vê se tu concorda, assim, eu também vivi isso muito na experiência americana, que obviamente é a mais desenvolvida que a gente tem, anglo-saxônica, de uma maneira geral. Lá eles têm o chamado Development Director, quer dizer, que é um executivo que é focado em fundraising, né? Mas fundraising entendido no sentido amplo, não é simplesmente captação de patrocínio, são fontes, receita, gestão empresarial, onde entra muita coisa, né? Como é que vocês estruturam isso? Vocês têm um departamento especializado em fundraising, em geração de receitas, em alternativas eficientes de geração de receita? Não? O que é mais importante, o que é menos importante aí? Olha, hoje o foco maior é captação via patrocínio. Esse é o foco maior. A receita de bilheteria com produtos hoje não é tão relevante. Nunca foi, na verdade. Em torno de 7, 8% das receitas vem de vendas de ingressos, né? E você tem, por receber recursos públicos, certas limitações. Você tem uma grande quantidade de ingressos que tem que ser disponibilizados por preço, a preço popular, do Vale Cultura, porque utilizamos recursos da Lei Rouanet. Temos obrigação de acessibilidade e gratuidade também no contrato de gestão com o governo do Estado de São Paulo. Vamos lembrar que aqui a gente está falando que a OSESP, a Fundação OSESP,
ela realiza, ela operacionaliza uma política pública de cultura, que dentro dela um valor relevante é a acessibilidade e a capacidade, a possibilidade das pessoas terem acesso ao produto cultural de uma maneira ampla. Então, os ingressos não são caros, são ingressos razoavelmente baratos e há limitadores legais para isso. Então, não é por aí que a coisa vai poder caminhar. Ou seja, ainda que eu pudesse fazer 10 vezes mais concerto e que tivesse demanda para isso, ainda assim eu não ia chegar a ter um funding relevante por essa via, que é importante, mas não é a mais a mais relevante nesse contexto todo. Bom, onde é que a gente tem mais elasticidade? O repasse público tem essa dificuldade sempre, que você está fixa de acordo com o contrato, então a busca de patrocínio, de captação, via leis de incentivo, doações privadas, essa sim é muito intensa. Esse é um mercado bastante relevante no Brasil. A gente tem incentivado muito também a doação de pessoas físicas, isso cresceu muito. Hoje, a doação de pessoas físicas, eu diria que é o maior patrocinador individual da Fundação OSESP. Se você pegar todas as caixinhas de receita, o volume de doação de pessoas físicas é maior do que a maior doação corporativa que eu tenho aqui na Fundação OSESP. Estrutura de associados, de várias categorias de associados, é isso? Várias categorias de associados, patronos e por aí vai. Então, se eu somar o acervo, quer dizer, todo o conjunto de doadores, pessoas físicas, esse sim é o maior patrocinador, o que já é uma grande vitória, para a nossa realidade aqui. Em grandes números, Marcelo, quantos doadores em todas as categorias assim vocês têm de pessoas físicas ou até corporações Olha, nós temos em parceiros privados, corporações, empresas, hoje são 69 parceiros. 69 parceiros. Em doação de pessoas físicas, a gente está falando de quase mais de 700 doadores de pessoas físicas, uma grande parte de grandes doadores e patronos, que são valores mais expressivos. Então, eu diria que quase 45% do nosso orçamento hoje vem de patrocínios e doações. Aí a operação as receitas operacionais estão em torno de mais 7%, 8%. Então, o que me permitir assim um bom direcionamento. Primeiro, que isso vai em linha com gestão cultural em termos globais, ou seja, que é a descentralização das fontes de receita. Se você não depender de 1, 2, 3 grandes patrocinadores, porque imagina se a USESP dependesse de 2, 3 grandes empresas patrocinadores, isso traria evidentemente uma instabilidade potencial. Então, se você tem 700, você tem 60 e tantas empresas, você descentralizou isso, você criou muito mais estabilidade. Claro. E é o que é uma tendência, me parece. Eu acho que sim. Eu acho que tem uma dificuldade. A gente já teve, no ano anterior, 87 parceiros. Tínhamos mais parceiros, mas você tem uma dificuldade de gestão, de contrapartida, de relacionamento, essa coisa toda. Então, você tem um número ótimo ali de empresas com as quais você consegue se relacionar e fazer aí uma gestão de carteira, né? Mas a gente cresceu bastante nesse aspecto nos últimos anos. A Fundação OSESP, a gente saiu aí de patamares de captação de 20 milhões para patamares de 48 milhões a 50 milhões de reais. E querendo crescer mais ainda. Estamos investindo na captação para ter um relacionamento mais perene. Porque aqui eu brinco sempre, viu, Fernando? A gente não gosta de namoro, a gente gosta mesmo de casamento. A gente quer parceiros que fiquem por muito tempo. A gente gosta de namoro também, mas o casamento é mais legal. Então, parceiro que fique conosco 5, 6, 7 anos, porque os valores da instituição não são valores de projeto, são valores perenes. Assim, a questão da excelência, a questão de servir a sociedade, as questões sociais, a educação, o nosso projeto até de assistência social, porque hoje nós temos bolsas filantrópicas na nossa academia. Então, é uma instituição que quer servir a sociedade de uma maneira ampla. E buscamos parceiros que olhem para o Brasil de uma maneira estruturante, não de uma maneira fugaz para um projeto ou para outro. Pode haver também, mas esse não é o mais interessante. O melhor é que a gente tenha parceiros de longo prazo. Gostei dessa aí, não queremos namoro, queremos casamento. Olha aí, tá? Agora, realmente, para fechar, já faz a nossa despedida, assim, um serviço, Marcelo, que eu acho interessante. Quem quer participar da USESP, como é que pode fazer? Quer dizer, eu sei que tem muita gente que assiste de todo o Brasil e tal, mas me dá uma dica, assim, por exemplo, quem quer eventualmente ser sócio, quem quer estabelecer uma relação mais próxima da orquestra e tal, quais são os caminhos aí?
Vamos lá. O primeiro caminho é vir aos concertos. Trazer seus amigos, trazer sua família. Essa música é uma música que fala ao coração das pessoas, fala ao nosso espírito. É música que eu sempre digo, a música é clássica não é porque ela é antiga, é porque ela é atemporal. Então, o que Beethoven, os valores que Beethoven professava no século XVIII são os valores que a gente também preserva no dia de hoje, né? Então, acho que a cultura musical ela tem que ser preservada, e o Brasil tem uma cultura musical muito grande, muito rica. Então, primeiro, convite, venham todos aos concertos, assistam ao ZESP também pela TV. Se você gosta muito, e eu sei que você vai gostar, então você pode doar recursos para a Fundação OZESP como pessoa física, com isenção, com incentivo fiscal, né? Uma parte da sua renda, até 6% do caso da pessoa física, do seu imposto anual pode ser doado, e você tem 100% de retorno disso no seu imposto de renda, o que é muito bom. Você está fazendo um grande bem para a sociedade, para si mesmo e sobretudo, para a orquestra. E através das suas empresas, das suas corporações, dos lugares onde vocês trabalham, vocês podem também contribuir com parte do imposto de renda da empresa, que também é 100% abatido do valor, então seja a custo zero para a empresa no caso, tá certo? Nós temos programas educacionais muito importantes, como eu disse lá atrás. Então, se você tem relacionamento com escolas, a escola do seu filho, tem amigos professores, indiquem os programas educacionais da OZESP, porque nós aqui ensinamos não só a música para quem quer ser músico, mas ensinamos a apreciação musical, formando público e plateia para o futuro, para manter essa atividade e essa arte importante para todas as pessoas. Então, eu acho que tem aqui várias formas. Como ouvinte, como doador, como entusiasta, como advogado da causa, você pode sempre ajudar a Fundação OZESP, nós estamos aqui abertos para te receber. Excelente, Marcelo. Olha, parabéns para ti, especialmente, por essa trajetória. O Marcelo é incrível, porque ele tem essa trajetória toda, mas ele está sempre atualizado, né? Então, isso é uma coisa realmente fantástica. Eu prometo não te incomodar muito mais, sabe? Porque eu estou sempre... Não, imagina, é sempre um prazer falar sempre... contigo, sempre um prazer. E a gente está Eu sempre... acho ótimo esse momento para a gente poder fazer uma reflexão um pouco mais afastada. Para mim é sempre um momento muito rico. Eu que agradeço. Tá bom. Pessoal, super obrigado, Marcelo, e ficamos em contato por aqui. Grande abraço. Obrigado, Marcelo. Um abraço.